E passamos a acompanhar agora, desde o início, a audiência pública convocada pelo ministro Gilmar Mendes sobre regime prisional. Público, Dr. Ramã Tabosa de Moraes e Córdova, defensor público-geral da União, na pessoa de quem cumprimento todos os defensores públicos presentes, Dr. Fernando Santana Rocha, representando o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados presentes, Dr. Roberto Coutinho, vice-procurador-geral da Justiça Militar, senhores representantes das Secretarias de Segurança Pública e Sistemas Judiciários, senhores expositores, senhoras e senhores. Convocamos esta audiência pública para ouvir a opinião de especialistas, entidades civis e de autoridades federais e estaduais responsáveis pelo sistema penitenciário, com a finalidade de subsidiar o julgamento do recurso extraordinário 641-320, no qual o Ministério Público do Rio Grande do Sul questiona a decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado que concedeu prisão domiciliar a um condenado porque não havia vaga em estabelecimento para o cumprimento de sua pena em regime semi-aberto. O tema da audiência transparece à primeira vista tratar-se de questão singela, a possibilidade de cumprimento da pena em regime menos gravoso quando o Estado não dispuser de estabelecimento penal apropriado para o regime previsto na sentença. De um lado, alega o Ministério Público que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ofende o princípio da individualização da pena, visto que o regime aberto foi decretado de forma genérica e abstrata, sem análise das peculiaridades do caso. De outra parte, alega a defesa exercida pela Defensoria Pública que o Estado tem o dever de oferecer um sistema penal adequado à sociedade e que não deve o preso cumprir pena de forma mais grave do que aquela a que foi condenado por falha exclusiva do próprio sistema prisional. A primeira razão para perceber que a questão não é tão simples assim é que se trata de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, o que significa que a decisão que será tomada neste processo será aplicada por todos os juízes e tribunais a todos os casos em situação idêntica. Mas há outro dado que confere ao tema complexidade ainda maior, é que a execução penal no Brasil talvez seja uma das áreas em que a realidade mais se distancia da letra da lei. Por isso, não há como dissociar a questão objeto do processo de um debate mais amplo em relação a todo o sistema judiciário. Felizmente, em razão da mudança no regimento interno, o próprio Tribunal fazer essa análise, ainda que em recurso ordinário, em momentos como este. O sistema penitenciário certamente do colapso. Temos hoje mais de 500 mil presos amontoados em prisões superlotadas em precárias condições. Tudo isso foi constatado pelos mutirões carcerários realizados pelo CNJ e são fatos noticiados quase todos os dias pela imprensa. E a responsabilidade, como nós sabemos, é de alguma forma de todos os que integram esse complexo aparato. Nós sabemos que temos excessos hoje, retardos na prestação jurisdicional também no âmbito da justiça criminal e temos um grave problema no que diz respeito ao próprio funcionamento do sistema prisional. Mas certamente vamos ter oportunidade de examinar isso durante essas sessões que teremos na audiência pública. Além dessas mazelas que todos conhecemos, há ainda o grave fato de que a progressão de regime no cumprimento da pena quase que
existe apenas no aspecto formal. Praticamente não existe no sistema penitenciário brasileiro estabelecimentos penais apropriados para o cumprimento da pena nos regimes aberto e semiaberto, o que tem levado um grande número de presidiários a cumprir suas penas em condições mais graves do que aquela prevista em suas condenações. Pelos números aparentemente disponíveis, estamos falando aqui em cerca de 20 mil presos, o que, por si só, já revela com clareza a gravidade da situação. É verdade também que passa a hora de reconhecer que as questões de segurança são de alcance nacional, não só por permear em diversos estados da federação, mas por serem de responsabilidade de todas as esferas políticas. Não é tarefa fácil, porque, além das ações muito bem planejadas, coordenadas e executadas por órgão com competência federal, requer a disponibilização de recursos específicos para a contínua redução dos índices e efeitos da criminalidade em montante que ultrapassem muito a capacidade de endividamento da maioria dos estados. Aliás, esse amadurecimento político, distante das disputas partidárias, já vem sendo notado há anos em áreas cruciais, como a saúde e a educação. A segurança, evidentemente, não pode ficar de fora desse pacto por ações definitivas em prol do bem comum. Já é chegada a hora de interpretar-se o dispositivo constitucional que atribui a competência à União para assegurar a defesa nacional, artigo 21.3, como uma intimação constitucional à sua maior atuação no combate à criminalidade organizada que ameaça o Estado brasileiro e toda a sociedade. É preciso que a União assuma, de uma vez por todas, o seu papel de liderança, e aqui isso envolve não só a administração pública federal assim considerada, mas também a atuação de outros órgãos, inclusive aqueles que integram o Poder Judiciário, como o CNJ, expurgando as improvisações que, nos casos ligados à violência, além de inadmissíveis, mostram-se tão paliativas quanto contraproducentes. Por isso, conforme destacamos no despacho de convocação da audiência, a participação da sociedade neste debate mostra-se de extrema relevância, tendo em vista as consequências que a decisão desta Corte terá em relação a todo o sistema penitenciário brasileiro, com inevitáveis reflexos sobre os atuais regimes de progressão prisional. Os questionamentos que essa discussão poderá suscitar em relação à individualização e à proporcionalidade da pena e ao tratamento penitenciário, que impõe o estrito cumprimento da Constituição, de pactos internacionais e da Lei de Execuções Penais, bem como a necessidade de se conhecer adequadamente as estruturas e condições dos estabelecimentos destinados em todo o país aos regimes de cumprimento de pena e as medidas socioeducativas. É o que também esperamos com a realização desta audiência. Passo, então, agora a palavra à Subprocuradora-Geral da República, Raquel Elias Ferreira Doge. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, ilustres autoridades presentes já referidas, senhoras e senhores, a todos um bom dia. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, em nome do Procurador-Geral da República, o convite para o Ministério Público Federal manifestar-se nesta audiência pública convocada para examinar a possibilidade de o réu condenado cumprir pena em regime menos severo quando faltam vagas no regime prisional determinado na sentença judicial transitada em julgado. Sobre o tema, há grande controvérsia e implicações constitucionais diretas, como Vossa Excelência acaba de realçar. Esta audiência pública pressupõe, portanto, uma situação específica caracterizada por dois fatos. O primeiro, de que faltam vagas no regime prisional indicado em determinada sentença condenatória. O segundo fato é de que existe uma sentença condenatória transitada em julgado que deve ser cumprida. Qual a solução possível? Qual a melhor solução? Haveria a possibilidade de combinar soluções para transformar a situação vigente e torná-la compatível com a Constituição brasileira? É o que nos cumpre examinar. A solução não é simples, porque qualquer das alternativas possíveis atinge valores constitucionais relevantes, que se interrelacionam e que, se ignorados, senhor ministro, eis aqui um ponto relevante, podem levar à derrocada do equilíbrio
entre valores constitucionais que dão suporte à nossa democracia. Alguns destes valores constitucionais, essenciais à democracia brasileira, amadurecida e agora já mais consistente, são a vida, a integridade física, a segurança, a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a proibição de cumprir pena diferente da determinada em sentença judicial condenatória, o cumprimento da própria sentença judicial, o fornecimento pelo Executivo dos meios necessários para o cumprimento de sentenças judiciais e a proibição constitucional de penas cruéis e degradantes. O Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais têm especial interesse nesse problema, porque a Constituição nos incumbiu a titularidade da ação penal e também de zelar pelo respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Por isso, o primeiro aspecto a realçar nessa questão é que a falta de vagas no sistema prisional é um problema crônico e é crescente no Brasil. Prisões superlotadas têm dado causa ao objeto desta audiência, a substituição forçada de regime prisional. Tem dado também causa à não separação entre presos provisórios e presos definitivos e a qualquer outra de classificação de presos no interior do presídio. Tem também dado causa ao cumprimento de pena em condições cruéis e ofensivas à dignidade humana, que são, portanto, condições prisionais que violam a Constituição, cujo artigo 5º, inciso 3º, estabelece que ninguém será submetido nem a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, e cujo inciso 47 dispõe que não haverá penas de morte ou penas cruéis. Tais normas são substantivas, proíbem tanto a decretação judicial como a execução de sentença judicial que resulte em tortura, em tratamento desumano ou degradante, em morte ou em pena cruel. Tanto que a Constituição, no inciso 45, estabelece que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. O norte-americano Robert Cover exortava-nos não apenas a testemunhar, mas a agir guiados pela ética, inaugurando uma nova escola crítica do pensamento jurídico, segundo David Kennedy. Cover foi um dos primeiros a concentrar sua atenção nos efeitos violentos derivados da aplicação da lei, associando-se ao interesse já demonstrado por Holmes, que muitos anos antes já dirigia nossa atenção para as consequências da aplicação da lei. Cover chamava atenção para a palavra do juiz e para os efeitos que ela gera. Dizia que o juiz usa apenas a sua palavra para impor uma sentença criminal, mas atua em um sistema de cooperação social com policiais, carcereiros e outros aplicadores da lei, que irão prender ou libertar o prisioneiro segundo sua ordem. Na perspectiva de Cover, é importante analisar as condições em que a ordem judicial é cumprida, porque tão relevante quanto saber que a sentença está de acordo com a lei, com a Constituição, é saber que seu modo de cumprimento também está. Em 2008, fiel aos compromissos do Ministério Público de titular da ação penal e de promotor do respeito aos direitos constitucionais pelos poderes públicos, o Procurador-Geral da República, com suporte a informações que lhe foram entregues pela sociedade civil, pela ONG Justiça Global e pela Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Porto Velho, pediu ao Supremo Tribunal Federal intervenção federal no estado de Rondônia em razão da bárbara situação da Casa de Detenção Urso Branco, que abrigava mais de 1.000 detentos, embora tivesse capacidade para apenas 420 internos. Este presídio havia sido cenário, nos últimos 8 anos, de mais de 100 mortes decorrentes de rebeliões entre presos e de tortura perpetrada por seus agentes penitenciários. Embora tivesse sido construída para abrigar apenas presos provisórios, Urso Branco também abrigava presos definitivos.
o Procurador-Geral narrou, em seu pedido de intervenção federal, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos havia determinado, em vão, ao Brasil que promovesse medidas para resolver essa situação. Em 2011, o Procurador-Geral renovou seu pedido à conta de que os longos anos que envolvem os acontecimentos aqui narrados são marcados pela continuidade dos assassinatos e denúncias de tortura, pelas condições precárias de cumprimento de pena, superlotação, falta de água, alimentação de má qualidade e pouca quantidade de comida, insalubridade, temperatura elevada e pouca ventilação nas celas, atendimento médico e assistência jurídica inadequados, pela impunidade dos crimes praticados no interior do presídio. Situações graves e semelhantes chegaram ao conhecimento do Ministério Público Federal, trazida por entidades da sociedade civil, como o caso de esquartejamento de presos em prisões superlotadas, o uso de contêineres de metal em locais de temperatura extrema e de superlotação carcerária e péssimas condições de higiene e de maus-tratos sofridos por condenados em todo o país, em diferentes unidades prisionais, em quase todas elas. Em muitos casos individuais, como deste recurso extraordinário 641-320, que ensejou esta audiência pública, o Ministério Público Federal tem opinado ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça que conceda ao condenado regime prisional mais brando do que o determinado na sentença, quando não há vagas disponíveis no novo regime. Não permite que a incapacidade do Estado em prover o sistema prisional de número de vagas suficiente agrave o sofrimento do condenado, impondo-lhe regime prisional mais severo ou prolongue sua permanência em certo regime prisional, inibindo a progressão. O Supremo tem jurisprudência idêntica. Em 1999, o ministro Sepúlveda Pertence, no HC 76930, já afirmava que, aspas, não é dado, uma vez concedido o regime semiaberto, impor a permanência do condenado em regime fechado, à espera de vaga em estabelecimento adequado àquele menos severo que lhe foi deferido na sentença. Um pouco mais tarde, o ministro Celso de Mello, no HC 93196, afirmava que a inadmissibilidade de o condenado ter de aguardar, em regime fechado, a superveniência de vagas em colônia penal agrícola ou industrial, embora ele já reconhecido o direito de cumprir a pena em regime semiaberto. De fato, os juízes no Brasil inteiro têm autorizado prisão domiciliar quando não há casa de albergado. Permitem a substituição de pena condicionada a mais obrigações quando falta vaga no regime aberto. Nessas duas situações, os efeitos da ausência de vaga sobre a segurança pública é menor. Todavia, quando na progressão de regime fechado faltam vagas no regime semiaberto ou em casa de albergado, o preso pode ser posto em liberdade sem passar pelo regime anterior e sem o apoio de instituições de reintegração social gradativa. Essa situação tem se tornado mais frequente em relação a presos condenados por tráfico de drogas, roubo, receptação, latrocínio e homicídio, que são crimes violentos, que no regime mais brando tornam a delinquir. A reincidência afeta a segurança pública. Essa situação, portanto, tem um limite quando atinge outros valores constitucionais tão importantes quanto a liberdade individual. Por isso, é preciso resolver a questão de fundo, a precariedade das instalações prisionais, a insuficiência de vagas, já que a solução do problema individual tem efeito negativo direto sobre a segurança pública. Isso nos leva, portanto, senhor ministro Gilmar Mendes, ao segundo problema que me parece deva ser examinado nessa audiência pública: a crônica ausência de vagas em penitenciárias. As verbas federais destinadas à construção de presídios têm sido subutilizadas no Brasil. Ora, são devolvidas pelos estados que a recebem de transferências federais, seja por dificuldade dos estados na contratação de construtores,
seja por pretenderem que a União custeie o pagamento de agentes penitenciários que terão de ser contratados. É preciso pensar em uma solução normativa que poderia ser um incentivo a prazo certo, com uma complementação de salários de agentes penitenciários a ser suportada pelo FUNPEN, a exemplo do que fazemos com o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação. A União também poderia contratar a construção de presídios diretamente com recursos do FUNPEN e transferi-los para a administração estadual. O fato é que a solução exclusivamente individual que tem sido deferida ao Judiciário não tem resolvido essa questão crônica que afeta diretamente a segurança pública, pois nem se pune integralmente o condenado, nem se o reeduca, nem nós o ressocializamos e estamos favorecendo reincidência. Antes do esperado pelo sistema penal e pelo próprio juiz na sentença descumprida, o condenado estará em liberdade ou cumprindo pena em regime prisional muito brando para a gravidade do crime que praticou, gerando na população brasileira uma percepção de impunidade generalizada. Infelizmente, o cumprimento da lei e da sentença penal são inibidos por estas circunstâncias de fato. Os fatos têm preponderado, infelizmente, sobre a aplicação da lei. É fato que parte da superlotação e da ausência de vagas em determinado regime prisional decorre da morosidade do judiciário. Muitas soluções para melhorar a celeridade judicial foram implementadas nas últimas décadas, certamente impulsionadas pelo Conselho Nacional de Justiça e ali, em muito boa hora, fomentadas pelo ministro Gilmar Mendes. Mutirões carcerários para exame da necessidade de prisões preventivas e de progressão de regime prisional, metas e prazos para julgamento de ações penais. Todavia, se me permitem, essas medidas ainda foram insuficientes para resolver o problema. O nível de amadurecimento de nossa democracia e de nosso regime constitucional reclama do Judiciário o extraordinário passo de eliminar condições cruéis e degradantes de cumprimento de pena. É interessante o exemplo que nos vem do Poder Judiciário dos Estados Unidos, que construir novas vagas e abolir cumpridas de modo cruel. No Brasil, a União criou o Fundo Penitenciário com a construção e funcionamento de vagas no aberto. O Judiciário vai determinar o uso de caso certo, simultaneamente alguns e o cumprimento de penas. Ao longo da explanação. O sistema, ministro, ele já vem definido como caos, como colapso. No Rio Grande do Sul já foi chamado o Presídio Central de campo de concentração, né? Todos esses adjetivos são sinônimos de um sistema prisional que não recupera, que não resolve, que não reinsere, que não reeduca, que
há mais de década é um sistema meramente retributivo, meramente vingativo, cuja pena tem um caráter simplesmente de expiação. E os números, ministro, são alarmantes. Nós temos hoje no Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça, aproximadamente 413 mil presos em regime fechado, sendo que 40% deste número se refere a presos provisórios, presos cautelares que ainda não tiveram uma condenação definitiva. 75 mil pessoas estão cumprindo pena no regime semiaberto e 21 mil pessoas no regime aberto. E, a par deste número de mais de 500 mil de pessoas cumprindo pena, nós temos, somente no regime aberto e semiaberto, um déficit, senhoras e senhores, de 24 mil vagas no sistema carcerário. Segundo dados recentes também do Ministério da Justiça, todo o sistema tem uma superlotação de 167%, todo o sistema carcerário. Mas o sistema aberto, em especial, tem uma superlotação de mais de 380%. Ou seja, são quase 4 apenados no regime semiaberto para cada vaga. No Rio Grande do Sul, especificamente, cujo o caso gerou e acabou culminando nessa audiência pública, o caos não é diferente do sistema prisional brasileiro. O Rio Grande do Sul possui 30 mil presos, sendo 21 mil no sistema fechado, 6 mil no semiaberto, 1.300 presos no regime aberto, e o déficit é, incrivelmente, de 8 mil vagas no sistema semiaberto. Então, esses dados que eu trago, senhoras e senhores, é para que nós tenhamos a noção de que o julgamento deslinde o enfrentamento dessa questão do sistema prisional, do cumprimento do regime a que foi condenado o preso, num regime mais brando. Ele não é simplesmente uma questão jurídica, ele não é simplesmente uma questão de se amoldar a sentença ao comando constitucional ou não. Nós vemos que o precedente gaúcho, que é o reflexo do sistema carcerário nacional, ele é simplesmente um espelho do que são as nossas casas prisionais, pelo menos 90% das nossas casas prisionais. Ele é um sistema, o sistema fechado hoje, desumano, ele é um sistema cruel, ele é um sistema que não recupera, pelo contrário, ele especializa o condenado, ele especializa o preso, como nós podemos ver nas matérias. Ele é um sistema hoje que ele não controla a si mesmo, ele é controlado por facções, todos sabemos disso, e ele é um sistema que, além de não recuperar, além de ser controlado por facções, que já está falido no nosso ordenamento jurídico. Nós temos, por exemplo, em Porto Alegre, 350 presos aproximadamente hoje, dentro do presídio central, encarcerados, com decisão deferida já pela Vara de Execuções Criminais, para que saiam ao regime semiaberto. E esses presos se encontram, infelizmente, em conjunto com presos provisórios e com presos recém-chegados ao sistema fechado, sabidamente de alta periculosidade. Nós vemos as fotos dos corredores e alojamentos do presídio central de Porto Alegre, ministro, que foi, infelizmente, numa CPI carcerária, eleito o pior presídio do país e talvez um dos piores presídios do mundo. Pois bem, essa questão de nós termos a quarta maior massa carcerária do mundo, essa questão do nosso regime fechado não funcionar, não agregar, não reeducar, ela tem um reflexo extremamente gravoso quando os nossos acusados, os réus defendidos pela Defensoria Pública, especialmente, são condenados ao cumprimento de penas em regime menos gravoso que o fechado. E aí, a convicção da Defensoria Pública, ministro, senhora subprocuradora, colegas aqui presentes, de que o permissivo jurídico, o permissivo do comando judicial, de se permitir que o preso condenado cumpra a pena em um regime menos gravoso, ele está totalmente amparado, tanto pela legislação infraconstitucional, pela LEP,
como pela legislação constitucional. Há pouco, se puderes voltar, nós vimos o problema no Rio Grande do Sul. Há uma foto de uma matéria jornalística de 1995, ou seja, há 2 décadas nós temos a seguinte matéria: superlotação agrava o drama nos presídios. E há 2 décadas se discute no Rio Grande do Sul como resolver o problema. E o problema, como bem disse a nossa subprocuradora, ele envolve muito mais de administração carcerária, de poder executivo, de instrumentalizar este poder à execução das penas conferidas pelo nosso Poder Judiciário. Ou seja, solução utópica nós teríamos, ministro, se os nossos administradores viessem como um Messias hoje e construíssem mais 50 mil vagas no sistema carcerário. Seria o ideal, cada preso cumprindo a sua pena no regime para o qual foi condenado, depois de avaliada todas as suas circunstâncias. Mas essa solução hoje nós não temos. E essa colocação, de fato, se faz necessária, ministro, porque a defesa jurídica é muito simples e eu creio que ela seja fácil da ótica sob o ponto de vista da defesa. O recurso manejado refere que há ofensa à individualização da pena, à dignidade da pessoa humana e à legalidade. E eu digo, senhores, o Estado brasileiro ele não pode primar pela legalidade quando condena o réu, quando fixa a pena, quando na persecução criminal dispõe de todos os meios para fazer a prova e comprovar a responsabilidade de determinada pessoa em um processo criminal, e, de outro lado, como bem diz o acórdão recorrido, descumprir a legalidade na fase da execução da pena, quando, ao invés de propiciar a recuperação, a reeducação, a reinserção desse condenado, simplesmente dá as costas àquela comunidade mais vulnerável que está dentro dos presídios e o faz cumprir penas em estabelecimentos como este, que é a PEG, a nossa segunda maior penitenciária do Estado do Rio Grande do Sul, em situação totalmente caótica. Também não fere a legalidade, ministro, ao nosso ver, quando permite o comando judicial que o apenado cumpra a pena em regime mais brando. E por que isso eu gostaria de frisar a todos os senhores? Porque a decisão judicial, quando ela permite que se cumpra a pena, que se o faça no regime menos gravoso, ela não deixa de individualizar a pena. O juiz ele analisa todas as circunstâncias que são essenciais e pré-requisitos para a fixação da pena e fixa o regime corretamente. A única diferença é que há uma observação no comando, que enquanto não houver estabelecimento adequado para o cumprimento desta pena, será feito no regime menos gravoso, como forma de se respeitar os direitos e garantias fundamentais da pessoa que foi processada. Ou seja, em momento nenhum essa decisão fere a legalidade. Pelo contrário, ela impõe a que o Estado cumpra a legalidade na fase da execução da pena. Da mesma forma, não fere o princípio da igualdade, como muitos apontam em recursos manejados a essas cortes superiores. E não fere o princípio da legalidade porque ela trata desigualmente os desiguais. Ela não trata da mesma forma os desiguais. Como diz o nosso professor Auri Lopes Júnior, professor gaúcho, trata-se de uma quebra positiva da igualdade. Ou seja, se eu tenho 2 apenados, 2 condenados por um mesmo regime, e vou exemplificar apenas a título de argumentação, do semiaberto, e um está cumprindo pena no semiaberto, e para o outro eu não tenho possibilidade, por ineficácia estatal, eu não posso fazer uma quebra da igualdade negativa, prejudicar essa pessoa colocando-a no regime fechado. Eu tenho que fazer uma quebra positiva da igualdade, permitindo que essa pessoa fique no sistema mais brando, até que tenha vaga para ela no sistema, no regime no qual ela tem que cumprir sua pena. Também afasto, ministro, rapidamente, a questão da impossibilidade material do Estado, como bem o senhor já na introdução relatava e a nossa subprocuradora abordou tão bem. É o Estado hoje agindo com torpeza na questão penitenciária. Há várias décadas, os administradores brasileiros, e não reputo aqui caso político para ninguém, é um problema de Estado,
o Estado tem dado as costas ao sistema prisional. O Estado não tem se preocupado com o que a lei se preocupou, com aquela pessoa que sai do regime prisional. O Estado se preocupa muito bem com a pessoa que entra no regime prisional. Mas os Estados, as administrações, não têm se preocupado com aqueles que saem. E nós temos que nos preocupar com aqueles que saem, porque não existe na nossa sociedade penas perpétuas ou penas de morte. Nós temos que tratar de reinserir esse cidadão para que, quando ele saia do sistema, não retorne logo em seguida por ter cometido um fato idêntico ou um fato mais grave. Então, a questão da impossibilidade material do Estado, a meu ver, também não pode ser levantada em favor de se manter o apenado num regime mais gravoso. O argumento da tutela, do conforto e da espera, como são os casos da saúde e da educação, também não prospera, a nosso ver, ministro, porque há um comando judicial que tem de ser respeitado. O cidadão, quando espera pela saúde, quando espera pela educação e ela não vem, ela procura a defensoria, um advogado, para acionar o Poder Judiciário e ter uma decisão judicial para ser satisfeita. E nós tratamos muito bem disso na nossa audiência pública sobre a judicialização da saúde. E, neste caso, o apenado tem em seu favor o comando judicial, em seu favor para que ele cumpra a pena no regime ao qual foi condenado. E, encerrando, só para anotar a nossa contrariedade ao argumento de que o cumprimento numa pena no regime menos gravoso fomentaria a impunidade e o aumento da criminalidade. Todos nós sabemos que não se trata de um forte argumento, porque os presos do regime semiaberto e do aberto já caminham entre nós na sociedade, já prestam serviços na Defensoria Pública, tanto na área do xerox como na área dos elevadores, como ascensoristas. Então, este argumento ele é falacioso. Gostaria só de encerrar, ministro, falando uma frase da qual eu juntei para que faça parte da manifestação de um vídeo documentário da Defensoria sobre o Sistema Prisional Gaúcho, pedindo que lembremos que a agressão aos direitos fundamentais de uma pessoa, mesmo que essa pessoa seja um condenado, é a violação, é a transgressão dos direitos fundamentais de toda a sociedade. Portanto, temos que preservar pelos direitos fundamentais também do apenado. Muito obrigado pela possibilidade de manifestação. Agradeço a participação do doutor Newton Leonel e passo a palavra imediatamente ao doutor Ramon Tabosa de Moraes e Córdova, defensor público geral da União, que também disporá de 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, a quem parabenizo pela iniciativa dessa audiência pública, que se destina a jogar luz sobre uma situação tão caótica que é o sistema prisional brasileiro. Excelentíssima subprocuradora-geral da República, doutora Raquel Dodge, os colegas defensores públicos aqui presentes, demais profissionais de todos os órgãos do Estado, de sociedade civil, que vai ter a oportunidade de se manifestar nesta audiência pública e ajudar o Supremo Tribunal Federal a achar o melhor caminho para a resolução deste grave problema endêmico de âmbito nacional. Trata-se, pois, de um debate sobre o RE 641-320, oriundo do Rio Grande do Sul, com repercussão geral, reconhecida por este Supremo Tribunal Federal, e que discute sobre a possibilidade de presos por falta de vaga no regime semiaberto, cumprir pena no regime aberto ou domiciliar. Primeiramente, é preciso registrar, ministro Gilmar, que no ano de 2011, mais precisamente em fevereiro, cumprindo o disposto na Lei 11.417, que regulamenta o artigo 103A da Carta da República, que permite a súmula vinculante produzida e proposta e, enfim, definida pelo Supremo Tribunal Federal, o Defensor Público-Geral Federal propôs a PSV 57 nesta casa, que cuida justamente desse tema, uma proposta de súmula para se, já com base na jurisprudência que se cristaliza nessa casa, da possibilidade de uma pena menos severa, de um regime menos severo, haja vista a falta de vagas no regime semiaberto. E citamos naquela oportunidade o HC 94829,
Relatora originária, ministra Carmen Lúcia, e o relator para acordo, o ministro Menezes Direito. O HC 94526, ministra Carmen Lúcia, relator para acordo, ministro Ricardo Lewandowski. O HC 96169, da relatoria do ministro Marco Aurélio, e o HC 86199, da relatoria do ministro Eros Grau. E esses precedentes nos levaram a fazer a proposta da PSV 57 de 2011, que tem a seguinte redação, inclusive proposta de redação para a súmula vinculante. O princípio constitucional da individualização da pena impõe, seja esta cumprida pelo condenado, em regime mais benéfico, aberto ou domiciliar, inexistindo vaga em estabelecimento adequado no local da execução. Essa, portanto, é uma proposta que já se encontra nessa casa. Estive pessoalmente com o ministro Joaquim Barbosa ao final do ano passado, e ele se comprometeu a pautar essa discussão. Enfim, é um tema que já está latente e agora, com esse recurso extraordinário, com repercussão geral, apenas vai reforçar a possibilidade de se editar uma súmula vinculante para que todos os juízes, todos os magistrados do país possam já se pautar por essa situação. Os números citados, e serão mais números citados nessa audiência pública, certamente serão citados ainda com mais precisão. Mas temos, inclusive, divulgados na imprensa e colhidos do Ministério da Justiça, do Departamento Penitenciário Nacional, a ciência de que existe hoje um déficit de 25 mil vagas no regime semiaberto, algo em torno de 200 mil presos provisórios. É preciso aqui enaltecer que no ano passado já foi anunciado pelo governo federal o investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais no sistema penitenciário nacional, e aqui a doutora Raquel Dodge foi muito feliz ao dizer que há um problema na execução dessa verba, de gestão pública, mas, enfim, há toda uma ingerência do governo federal para que tente-se, ao menos, resolver essa questão. Diferentemente, ao longo dos últimos, enfim, 20, 30 anos, esse problema foi sempre, essa sujeira foi sempre jogada para baixo do tapete e se acumulando. Enfim, há uma iniciativa de se enfrentar essa questão, né? Mas esse investimento ele não atinge essa questão específica que nós estamos discutindo aqui. Esse investimento ele não vai para a criação de vagas no regime semiaberto. Ele cria vagas no estabelecimento penal para separar condenados definitivos de presos provisórios, o que já é uma aberração no nosso sistema nacional penitenciário e, enfim, está sendo enfrentado nesse tema. Agora, no que diz respeito a vagas no regime semiaberto, essa questão não será resolvida. Então, é preciso que a gente tenha uma ação do Supremo Tribunal Federal para definir essa questão, para que as barbáries que nós sabemos que os assistidos da Defensoria Pública passam, e eu falo com muita tranquilidade isso, porque seguramente 90% da população carcerária não tem condições de pagar pelo serviço de um advogado particular. Então, a Defensoria, ao mesmo tempo que ela se sente confortável para falar desse tema, ela se sente absolutamente desconfortável, tendo em vista a realidade que enfrenta nos presídios de norte a sul do país. E eu faço aqui uma comparação que manter o apenado com pena definitiva atrás das grades por falta de vaga no regime semiaberto é o mesmo que manter preso provisoriamente um réu por receio de que ele venha a sofrer retaliação física caso venha a ser solto. Em ambos os casos, a ineficiência do Estado em proteger os cidadãos não pode justificar a violação do direito fundamental à liberdade. E quando eu falo de direito fundamental à liberdade, nossa Constituição, o texto constitucional permeia, o direito à liberdade permeia o texto da nossa Constituição Federal. Eu cito o preâmbulo da nossa Carta da República: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar. Mais à frente, no artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Artigo 5º da nossa Carta da República: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Enfim, após o direito à vida, seguramente o direito à liberdade é um dos mais caros para a sociedade brasileira, para todos nós, seres humanos, todos nós brasileiros. Enfim, a própria Constituição da República deixa isso bastante claro: o direito à liberdade não pode ser violado.
a não ser em casos de sentenças, enfim, mas a questão da progressão de regime, ela não justifica um regime mais gravoso para as pessoas que têm condições de cumprir a pena já passaram pela clausura do regime fechado, ou então já foram fixados em regime semiaberto e estão no fechado por omissão do Estado brasileiro, né? O Código Penal e a Lei de Execuções Penais são claras quanto à necessidade de progressão de regime para a ressocialização das pessoas apenadas com penas privativas de liberdade. Nós devolvemos à sociedade pessoas, como disse meu amigo Leonel, doutor Leonel, muito piores, especializadas no crime, justamente pela falta de estrutura, pela falta de políticas públicas voltadas para o sistema penitenciário nacional. É importante dizer aqui, acho que o extremo, estamos falando dos crimes hediondos, após a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º por esta Corte Constitucional, em menos de um ano já tinha uma nova lei, que é a Lei 11.464, que deixava claro, trazia um recrudescimento para os crimes hediondos, para o cumprimento de penas, para a progressão de regimes. Ou seja, já naquela oportunidade, um ano após, a sociedade reagiu à declaração de inconstitucionalidade, entendendo que os criminosos condenados por crimes hediondos deveriam ter um método diferente de cumprimento da pena. 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. Então, ou seja, já há o recrudescimento da própria lei. A lei está pronta. O que não está pronto é o Estado brasileiro. Então, a própria Lei 11.464, ela define métodos mais gravosos. Então, se a pessoa já passou 2/5 da sua pena, se primário, 3/5 se reincidente, no regime fechado, não justifica que ela continue cumprindo essa pena no regime fechado, até mesmo para os casos mais graves. Então, vai se discutir aqui, então vai soltar todo mundo. É uma falha do Estado. Agora, não pode o preso, um ser humano que tem que ter seus direitos respeitados, por falta de iniciativa estatal, cumprir a pena no regime mais gravoso, sendo que já passou, inclusive nos casos de crimes hediondos. Então, é importante que se diga isso, que se jogue luz sobre a situação para desfazer certos mitos de liberação absoluta de presos, de criminosos às ruas. Não. Eles vão ser reinseridos à sociedade por falta de estrutura nos presídios, por falta de colônias agrícolas, de colônias industriais ou estabelecimentos similares, que é o que determina o nosso Código Penal, a lei, nosso direito interno. Então, é preciso se enfrentar essa questão. Eu acho que tenho condições de finalizar rapidamente essa minha fala, ministro, com a missão institucional do Supremo Tribunal Federal. Por óbvio, ela se encaixa em todas as questões que digam respeito à República Brasileira, mas eu acho que, nesse caso em especial, ela se encaixa com perfeição, e eu peço licença para ler a missão institucional do Supremo Tribunal Federal. Incumbe ao Supremo Tribunal Federal, no desempenho de suas altas funções institucionais, e como garantidor da intangibilidade da ordem constitucional, o grave compromisso que lhe foi soberanamente delegado pela Assembleia Nacional Constituinte de velar pela integridade dos direitos fundamentais, de repelir condutas governamentais abusivas, de conferir prevalência à essencial dignidade da pessoa humana, de fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis e expostos a injustas perseguições e a práticas discriminatórias, de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal e de nulificar os excessos de poder e os comportamentos desviantes de seus agentes e autoridades que tanto deformam o significado democrático da própria lei fundamental da República. Então, com esta missão institucional do Supremo Tribunal Federal, eu entendo que se aplica com perfeição no caso concreto. Estão sendo violados direitos por falta de estrutura do Estado, por falta de responsabilidade do Estado brasileiro em encarar essa questão e em criar meios para que essas pessoas sejam ressocializadas. Então, com essas palavras, eu peço, quando do julgamento desse recurso extraordinário, que ele seja negado o provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Local e que seja, enfim, criada uma situação para que a proposta de súmula vinculante da Defensoria Pública da União seja aprovada por esta mais alta corte. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço ao doutor Ramon Tabosa o seu pronunciamento e passo, em seguida, a palavra à doutora Aline Lima de Paula Miranda, Defensora Pública do Estado do Ceará, que disporá também de 15 minutos. Bom dia a todos.
Gostaria de cumprimentar os presentes na pessoa do ministro Gilmar Mendes, que convocou essa audiência pública para tratar de um assunto tão sério e tão delicado quanto esse. Eu quero lhes dizer, primeiramente, que, quando perguntada sobre o interesse em participar dessa audiência pública pela minha defensora-geral, eu respondi prontamente que queria vir estar aqui, sobretudo porque, definitivamente, eu não gostaria de olhar no futuro para os meus filhos e dizer que, no meu ofício de defensora pública, em algum momento eu cruzei os braços ou empurrei para debaixo do tapete esse problema, e por isso, impedi que eles vivessem num mundo mais justo, menos violento. Então, é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu acredito que as gerações passadas nos deixaram um legado muito grave, um descontrole completo. E hoje, a minha geração tem que apontar soluções, e nós estamos aqui para tentar descobrir, juntos, que alternativas dá para essa caótica situação que nós vivemos. Isso eu não queria carregar na minha consciência. Acredito que as gerações passadas ou cruzaram os braços ou tentaram resolver esse problema apostando e investindo absolutamente na questão do direito penal, na tolerância, na intolerância, ou tolerância zero, e, sobretudo, trataram a violência com mais violência. Hoje, eu acho que o caminho apontam duas alternativas. Hoje nós vamos conseguir tratando a questão da violência, continuar tratando a questão da violência com mais violência, e isso mantendo os presos de regime aberto em regime fechado, ou nós vamos procurar uma solução mais amena até que o Estado, que negligenciou por tantos anos essa situação, nos responda à altura, criando estabelecimentos adequados e pondo em prática o regime de semiaberto e aberto, como a lei nos garante. No estado do Ceará, eu tenho presos de semiaberto falecendo em presídios de regime fechado. Um só que faleça, cumprindo sua pena no regime semiaberto em uma unidade de regime fechado, já é grave. Isso, com a chancela do Judiciário, se torna mais grave ainda. Agora, no dia 11 de março de 2013, 8 homens morreram carbonizados, queimados, em uma unidade de regime fechado, que deveria abrigar presos provisórios, e eles estavam todos no regime semiaberto, porque o meu Estado não dispõe de colônia agrícola, industrial ou similar. Passando um pouco adiante, eu trouxe, só para sistematizar a discussão e dar alguma forma de colaboração, alguns argumentos contrários à concessão de prisão domiciliar. Um deles seria a questão da ausência de previsão legal para dar prisão domiciliar que não fosse no regime aberto. A lei prevê, no artigo 117, a prisão domiciliar apenas para o regime aberto. Esse seria um dos argumentos. O segundo, a defesa social. A pretexto desta defesa social, transformando muitas vezes o judiciário como se fosse um órgão de segurança pública e fazendo a higienização da sociedade, seria dado a esse Estado juiz o direito de sublimar o que está na Constituição, nas normas infraconstitucionais, a pretexto dessa defesa social. O terceiro argumento seriam estabelecer alas exclusivas em unidades prisionais de regime fechado para abrigar presos de regime semiaberto, dando uma aparência de legalidade, utilizando o argumento que está previsto no artigo 82, parágrafo 2º, de que, em um mesmo complexo, podem haver estabelecimentos de natureza diversas. Contudo, essa aconchambrada medida transforma estabelecimentos, destina alas de estabelecimentos de regime fechado a semiaberto, o que é absolutamente incompatível com o que está previsto no artigo 82, porque ele fala em complexo e não em estabelecimento. Trago aqui, e com mais ênfase, porque é o que nós defendemos na Defensoria Pública, alguns argumentos que autorizam a concessão da prisão domiciliar em regime aberto, quando o Estado não dispõe de estabelecimento adequado para o regime semiaberto, por completa negligência e inoperância do Estado ao longo dos anos. Os direitos do preso não cessam com a prisão, ele ainda é detentor de direitos e esses devem ser preservados e garantidos. A sentença penal é um título executivo penal e, portanto, possui limites,
e tem que ser obedecido, isso já na perspectiva também de aplicar o princípio do favor rei, que aplica-se também durante a condenação da pena. Se não existe o estabelecimento penal adequado, mais gravoso não pode ficar a situação, até em razão do princípio do favor rei. E a progressão de regime é um direito subjetivo do apenado quando ele preenche os requisitos. E manter apenados em regime mais gravoso fere o princípio da legalidade. E eu trago, inclusive, um trecho de uma decisão de um desembargador lá do nosso Estado, onde ele deixa bem claro que a imposição de uma pena criminal, que seria restringe o exercício do direito pelo apenado, deve ser cercada da mais estrita legalidade. Violação ao princípio da individualização das penas, sim, porque se ele tem direito a cumprir a pena no regime semiaberto e lhe impõe um regime mais gravoso, a pena não está sendo cumprida de acordo com suas condições, com suas características pessoais e aplicadas e observadas desde quando a aplicação da sentença. Caracteriza a inaplicabilidade do sistema progressivo, que está previsto no artigo 102 da LEP, que foi o sistema adotado no Brasil, que é o sistema adotado no Brasil. Outra questão seria caracterizar um constrangimento ilegal por excesso de execução. Isso os juristas, doutrinadores, várias jurisprudências já enfatizam bem essa questão do constrangimento ilegal, mantê-lo em um regime mais gravoso. Os presos em regime semiaberto, na verdade, permanecem, via de regra, mantidos no mesmo espaço que os demais presos. Prolonga o tempo de permanência do preso no ócio, porque essas unidades onde eles estão cumprindo o semiaberto de forma inadequada são absolutamente incompatíveis para que se produza trabalho e educação para a maioria dos presos que teriam acesso, caso estivessem numa colônia agrícola similar, industrial ou similar. Então, portanto, isso desestimula o interesse do preso, a progressividade de sua pena. Não ver perspectivas de melhoras. E nós precisamos sempre acreditar em perspectivas de melhoras. É assim que nós conduzimos as nossas vidas. Isso também impacta diretamente na ressocialização. Ofensa ao princípio da razoabilidade, porque não é razoável que, diante da negligência do Estado, um indivíduo só venha pagar por isso. Que dirá a população carcerária de semiaberto cumprindo inadequadamente, como nós tivemos os dados relatados aqui há pouco. E eu trouxe também, para que nós discutíssemos, algumas medidas paliativas que geram a aparência de legalidade à manutenção de apenados no regime semiaberto em estabelecimentos fechados. E eu trago estas medidas, Excelência, com o intuito, sobretudo, de advertir que elas apenas escamoteiam a realidade e não solucionam. E são medidas adotadas no meu estado do Ceará. No estado do Ceará, transmudaram uma unidade construída para presos provisórios, que é o Instituto o IPPO 2, a pretexto de dar uma certa legalidade ao cumprimento de suas penas semiaberto, transformaram no papel essa unidade em uma colônia. Então, ela foi construída arquitetonicamente e prevista para uma unidade de regime de presos provisórios, abrigar presos provisórios, e, no entanto, por uma portaria, ela foi transmudada em uma colônia. Contudo, não disponibiliza trabalho em quantidade condizente, minimamente trabalho, e os presos permanecem, sim, no regime fechado. E haveria o pretexto de dizer que é uma situação paliativa para minimizar os danos da inexistência da colônia, até que o Estado construa a colônia, porque lá vai ter só presos de regime semiaberto. Mas, com a superpopulação que nós vemos no sistema carcerário, que é em todos os estados, é claro que lá não se permanece exclusivamente presos de semiaberto. E temos hoje, em dado recente, 120 presos de regime fechado também nessa unidade prisional. Então, portanto, é falacioso o argumento de que lá estariam apenas presos de regime semiaberto e que isso daria uma aparência de legalidade. A arquitetura é incompatível e, ademais, essas unidades se torna muito gravoso a convivência de presos de regime semiaberto com regime fechado. Há relatos de presos de que
sobretudo aqueles que trabalham externo e voltam para se recolher à noite nessa mesma unidade, eles sofrem pressão, eles sofrem assédio dos presos de regime fechado para entrarem com coisas, para levarem recados, e acabam isso prejudicando ainda mais a ressocialização dessas pessoas. Então, é pernicioso esse contato entre aquelas pessoas que estão num segundo grau de cumprimento de pena, em que se pressupõe a maior liberdade por parte da execução de sua pena, manter esse contato com aqueles presos que têm pouca perspectiva de sair, porque ainda tem uma pena longa a cumprir. Obviamente, ferindo completamente a individualização da pena e impactando diretamente na ressocialização dos presos. Ademais, a própria administração das unidades prisionais tem dificuldade, isso conversando com essas pessoas, nós atuamos no sistema prisional há 9 anos e é comum o relato de que essas pessoas, os diretores de unidades, têm a maior dificuldade em administrar os presídios quando eles mantêm também um preso de regime semiaberto, sobretudo quando eles saem para trabalho externo, né? Ademais, há a questão do mau aproveitamento dos espaços. Os presos de regime semiaberto, quando destinados em alas específicas, eles ficam ocupando uma área grande do presídio, quando o restante do presídio está abrigando presos de regime fechado. Então, essas duas alternativas, transformar presídios construídos para regime fechado em semiaberto, não tem atingido o objetivo e tem servido apenas para impedir os habeas corpus concedidos impetrados pela Defensoria Pública, e a ala específica, a pretexto de afastar o preso de semiaberto do preso de regime fechado, não se operacionaliza, porque eles ainda assim mantêm esse contato e dificulta ainda mais a questão da administração prisional. Para finalizar, eu trouxe aqui algumas alternativas de cumprimento de semiaberto, exemplos que temos no Ceará, ainda a princípio, né, iniciando em um período ainda são bebês, projetos bebês, mas que já apontam resultados, Excelência, e que só são possíveis porque o Supremo Tribunal Federal tem decidido o semiaberto podendo ser cumprido nas decisões que até já foram mencionadas pelos meus colegas, que ele tem que cumprir em regime mais brando com prisão domiciliar. E esses projetos, um deles, que ocorre na cidade do Crato, no interior do Estado, em que há uma coparticipação da Defensoria Pública, do Poder Judiciário daquela comarca e a Secretaria de Educação do Estado, e naquela cidade, os SEJAs, que são os Centros de Educação de Jovens e Adultos. Os presos de semiaberto passam o dia assistindo aula nos Centros de Educação de Jovens e Adultos, e o Estado está controlando a presença, da frequência deles, e, à noite, eles encolhem-se em prisão domiciliar. Caso eles tivessem que voltar para um presídio fechado, todo o trabalho envidado no sentido de recuperação, de valores e de ressocialização, portanto, estariam sendo comprometidos com esse retorno dele à unidade prisional. Então, lá, eles ficam em prisão domiciliar. E, caso haja uma mudança nessa providência, caso isso viesse a ser proibido, estaria inviabilizado este projeto, como um outro projeto que nós temos também no Estado do Ceará, esse também de início este ano, que é a participação do terceiro setor, uma fundação de iniciativa sem fins lucrativos, abraçando a causa do sistema penitenciário, em cooperação com juízes, promotores, defensores, a Universidade Estadual do Ceará e também a Pastoral Carcerária, gerem um projeto chamado Fábrica Escola, Teoria Prática para a Vida. Eu teria que ter muito tempo aqui para poder falar, mas só em rápidas pinceladas. Os presos passam um dia em um espaço pensado completamente para a questão da ressocialização. Os presos de semiaberto, aberto ou livramento condicional passam um dia nesse espaço, e, à noite, também se recolhem em suas casas com prisão domiciliar. E só é possível esse projeto porque é permitido, nesses casos, os juízes deferem a prisão domiciliar semiaberto na fábrica escola e a domiciliar nos períodos noturnos e nos finais de semana. Então, são duas alternativas. Então, acho que o caminho é esse. É fomentar a iniciativa privada, é criar meios de interesse. No Estado do Ceará, nós já temos esse exemplo.
foram alocados R$2 milhões por essa fundação na construção, em dado incomodato para um grupo idealizador formado por esses personagens, juízes, promotores de execução penal e essas instituições que eu falei, para pôr em prática um projeto de ressocialização, que só é possível em razão da existência da prisão domiciliar. Então, eu gostaria de pedir a atenção, cuidado, zelo, porque a repercussão dessa decisão vai ser muito grande, né? E eu gostaria de agradecer a oportunidade. Muito obrigada, excelência. Obrigado. Agradeço a doutora Aline Lima de Paula Miranda pela sua contribuição. E passo em seguida a palavra ao doutor Humberto Carlos Nunes, defensor público do Estado do Espírito Santo. Também disporá de 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, autoridade através da qual a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo cumprimenta todas as demais autoridades presentes nesta audiência pública. Registro a presença do doutor Gilmar Alves Batista, defensor público-geral do Estado do Espírito Santo. Senhoras e senhores, a repercussão geral da questão constitucional debatida se circunscreve na possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, diante da ausência de vagas para atender o regime prisional fixado na condenação. Visando auxiliar na questão do problema, a Defensoria Pública trouxe alguns temas a serem debatidos. O primeiro deles, a superlotação carcerária do Estado do Espírito Santo e seus reflexos no cumprimento das penas privativas de liberdade. Abro um parênteses para destacar que trata-se de um fator social presente tanto nas unidades prisionais destinadas a presos provisórios, como também nas reservadas aos regimes fechado e semiaberto. O Estado do Espírito Santo não contempla unidades abertas. O segundo tópico, o considerável quantitativo de detentos condenados cumprindo pena em unidades prisionais destinadas a presos provisórios. E o terceiro, a ausência de unidades prisionais no Estado do Espírito Santo para abrigo de condenados no regime aberto. E lá vivenciamos uma experiência do recolhimento domiciliar. Trago aqui repercussões, impacto e consequências sociais decorrentes dessa experiência. Uma medida é entendida benéfica, menos gravosa. Pois bem, ressaltaremos inicialmente um breve histórico da última década sobre as questões do sistema carcerário em nossa unidade da Federação. Se disso que o Estado do Espírito Santo suportou na última década representação junto aos organismos internacionais, pelo fato de dispensar tratamento desumanos aos seus presos. Também é do conhecimento geral que muito se teve que fazer para minorar as consequências advindas do abandono estatal no passado do sistema carcerário, e muito ainda há que se fazer. Sem dúvidas, esta é uma das razões da habilitação da Defensoria Pública do Estado para a presente audiência pública. A instituição está surpresa pelo não envolvimento de outros parceiros do sistema de justiça do nosso Estado. A evolução do sistema carcerário capixaba muito tem a contribuir para a solução da repercussão geral apresentada. Também devemos ressaltar que provém da Defensoria Pública capixaba o inconformismo originário lançado contra os dispositivos legais que impossibilitavam a fixação de regime semiaberto como inicial de cumprimento de pena nos crimes hediondos e equiparados. Graças a este inconformismo, o Supremo Tribunal pacificou a matéria, possibilitando o início de cumprimento de pena nos delitos da espécie em regimes menos gravosos. A Defensoria Pública entende que uma eventual decisão política desfavorável à evolução até então empreendida no sistema de cumprimento de pena trará retrocesso jurisprudencial dentro do Supremo Tribunal Federal. A defesa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena também foram determinantes da presença da Defensoria Pública nesta data. Dada a relevância e complexidade do tema, a objetividade é recomendável.
o nosso trabalho ele se baseou mais em dados estatísticos, né, buscando trazer um auxílio. Eu vejo aqui que os demais colegas trouxeram alguma matéria de interesse ligados ao direito, mas nós aprofundamos o nosso estudo fazendo um raio-x da situação vivenciada no Espírito Santo quanto à população carcerária. Pois bem, os dados foram extraídos agora, dia 26 de maio de 2013, da Secretaria de Justiça. Nós temos hoje total de 15.500 presos, sendo 7.000 provisórios e 8.500 condenados. Aqui não temos dados sobre o regime aberto, pois os presos, como dito, quando condenados diretamente no regime aberto, eles cumprem pena em regime domiciliar. E, na verdade, os condenados do regime aberto, oriundos de progressão de regime, eles também estão inseridos aqui como presos condenados. O Estado do Espírito Santo possui 33 unidades prisionais, sendo 4 unidades prisionais femininas e 29 unidades masculinas. As unidades prisionais femininas se dividem em um centro de detenção provisória, destinado a presos provisórios, porém abriga na atualidade presos provisórios e definitivos. Temos 2 centros prisionais femininos destinados a presos definitivos, regime fechado, abriga na atualidade presos provisórios e definitivos. Estes últimos dos 3 regimes, fechado, semiaberto e aberto. Uma penitenciária feminina de presos definitivos, regime fechado, que abriga presos provisórios e definitivos, também dos 3 regimes. E, como dito anteriormente, inexiste unidade prisional semiaberta feminina no Estado do Espírito Santo. As unidades... Não, dito que não haveria aberta, mas no Estado do Espírito Santo não existe unidade prisional feminina semiaberta. Desculpa, uma correção. As unidades prisionais masculinas se dividem em 11 centros de detenção provisória, destinados a presos provisórios, que abrigam, na atualidade, presos provisórios e definitivos, dos 3 regimes. 3 unidades prisionais de regime semiaberto e 15 unidades prisionais do regime fechado, que abrigam presos definitivos dos 3 regimes. O Estado ainda conta com um hospital de tratamento psiquiátrico, né, de custódia de tratamento psiquiátrico, e uma unidade de saúde prisional. Pois bem, a superlotação carcerária está presente em quase a totalidade das unidades prisionais do Estado. Vejam-se os dados estatísticos concernentes às unidades prisionais destinadas a abrigar presos provisórios. As 12 unidades prisionais de presos provisórios existentes no Estado, 11 masculinas e uma feminina, possuem capacidade para abrigar 4.000 detentos. E o quantitativo atual chega a 7.000 presos, ou seja, excedente de 3.000 detentos, quase o dobro da capacidade populacional, excedente de quase 100% do número de vagas. A capacidade informada foi aferida em inspeções realizadas recentemente pela Defensoria Pública. Pelos levantamentos, do contingente de 7.000 detentos abrigados no Centro de Detenção Provisória, cerca de 800 deles são presos condenados, que aguardam uma alocação adequada no sistema prisional. Deste quantitativo, somente a título de exemplo, pegamos os dados referentes aos do semiaberto. 400 deles foram condenados no semiaberto, 130 deles são primários e, atualmente, aguardam a possibilidade de progressão de regime. Ou seja, pelos dados da própria Secretaria de Justiça, verificados excessos de execução em 400 prisões. E isso se considerarmos que as unidades provisórias se amoldam ao regime fechado, o que não é o caso. Todos nós que militamos na área, e particularmente quem vos fala, tem experiência de 18 anos atuando, seja um período que atuei como auxiliar no Ministério Público e atualmente há 6 anos na Defensoria Pública, sempre na área ligada aos presos, observo que o regime prisional, podemos até considerar regime prisional, porque a regra seria a exceção, mas as prisões processuais estão se tornando regra. E o condenado que cumpre pena naquele local, que é destinado a um momento transitório, ele tem subtraído vários direitos, dentre eles o direito de visita, que é suprimido em quase totalidade. Bem,
Os rigores adotados nas unidades prisionais provisórias apontam para a existência de um regime prisional mais gravoso. E os presos que estão lá no regime fechado não poderiam estar. A realidade das unidades prisionais destinadas a presos definitivos não é diversa. Os dados estatísticos da Defensoria Pública quanto à capacidade de presos em unidades prisionais destinadas aos presos condenados não são muito precisos, pois o mapeamento ainda se encontra em andamento. Porém, as estimativas nos auxiliam no trabalho. Partimos da informação de que existem 12 unidades prisionais destinadas a presos definitivos e a capacidade para abrigar gera em torno de 5 a 6 mil presos. A atual população carcerária de condenados no Estado do Espírito Santo é de 8.500 regimes, nos 3 regimes. Quanto ao regime semiaberto, só existem 3 unidades prisionais. Fatalmente existe um contingente expressivo de presos do semiaberto cumprindo pena no regime fechado e do aberto também. E esse excesso de execução é latente. A superlotação carcerária é aviltante. A possibilidade de cumprimento de pena em regimes menos gravosos é uma defesa da qual a Defensoria Pública não pode se afastar. Pertinente, então, destacar a experiência positiva da substituição do regime aberto pelo recolhimento domiciliar, procedimento que é adotado no Estado do Espírito Santo. E aí eu volto a dizer, esse procedimento ele é adotado quando o preso já recebe uma condenação diretamente no regime aberto, ele não vai para o sistema. Mas aqueles que foram condenados num regime mais gravoso e que têm a sua progressão observada, costumam demorar tempos para conseguir esse benefício. Ela não é aplicável, então. A prisão domiciliar, o regime domiciliar, recolhimento domiciliar, que é dito, o nome mais apropriado, ele só é utilizado, então, naqueles condenados que já recebem a condenação no regime aberto. Não existem dados estatísticos que desaprovem a medida. Ao contrário, os índices são favoráveis e a ressocialização é perceptível e fortalece a defesa assumida nesse momento pela Defensoria Pública. Nada que possui base na vingança, na retribuição pelo mal pelo mal, merece destaque e relevo. O fator da retribuição pura e simples da pena não atende os critérios de anseios de justiça. Uma sentença penal nada mais é que um título executivo. Como tal, não possui eficácia superior aos seus contornos, previamente estabelecidos. A defesa do tratamento benéfico, no caso em análise, é uma condicionante, da qual nem mesmo o Ministério Público pode se afastar, pois também guardião da legalidade e da constitucionalidade das decisões judiciais e dos atos administrativos. A ausência, a omissão estatal na estruturação do sistema carcerário não pode ser interpretada em prejuízo do apenado. Tratamento diverso certamente conduziria à aviltante violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização das penas. E, lógico, o raciocínio no sentido da impossibilidade do cumprimento de pena em regime menos gravoso, pois a ausência de vagas no sistema resultaria em prejuízo e agravação da situação prisional do apenado. Bem, os olhos das Nações Unidas há tempos estão voltados para o Estado do Espírito Santo. Nos últimos 10 anos, muito se fez em nossa unidade da Federação para extirpar os males do passado e superar atrocidades e tratamentos desumanos suportados pelos presos do nosso sistema carcerário. O Estado do Espírito Santo ele retirou o rótulo de vergonha nacional, mundial, passando a ser visto como um exemplo de evolução na matéria, mesmo porque os investimentos pesados foram necessários, mas muito longe ainda de se ter a solução que se espera e que se pretende. Muito ainda há que se fazer. Investimentos pesados e a assunção pelo Estado do poder e controle do sistema carcerário, retirando das mãos de facções criminosas, resultou, contudo, no endurecimento, embrutecimento no trato do preso. Tais fatores, somados ao problema da superlotação carcerária, exigem posicionamento e comportamentos voltados à humanização do sistema. A questão do sistema prisional requer vigilância contínua e ininterrupta. Os dados estatísticos demonstram que a preocupação com o tema é uma constante. Os indicativos são conclusivos pela superlotação, sabidamente uma realidade nacional. Vejam, senhores, o fato é de relevo, é de complexidade, mas não podemos tratar a questão como um calote. Os títulos executivos, eles são
específicos. Eles contemplam toda a questão processual, foi observada. Todas as questões ligadas ao direito de defesa e de acusação foram restringidas num título. Ele tem que ter sua eficácia, não pode extrapolar a eficácia limitada. O Estado não pode se esconder atrás de uma condenação e não assumir o problema. E a Justiça não tem o condão de fazer as vezes do Estado. Derradeiramente, registro a existência no Estado do Espírito Santo de aproximadamente 15 mil mandados de prisão em aberto, pendentes de cumprimento. A circunstância por si só é assustadora, indicativa da necessidade de modificação de posturas no enfrentamento do problema, da superlotação carcerária. Potencializando um quantitativo de... Se temos hoje 15 mil, com mais 15 mil, teremos 30 mil presos no Estado, que possui apenas 10 mil vagas. Na esperança de ter contribuído com o fortalecimento dos princípios norteadores e garantidores da dignidade da pessoa humana, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo encerra sua fala, ressaltando a necessidade de formação de jurisprudência propiciadora de cumprimento de penas em regimes menos gravosos que os fixados na sentença, em se detectando a ausência de vagas. Nosso muito obrigado pela oportunidade conferida. Obrigado. Agradeço ao doutor Humberto Carlos Nunes, defensor público do Estado do Espírito Santo.